Pastor Vinícius, muito bem-vindo ao Tudo Mais. É um prazer receber o senhor aqui com a gente nesta manhã. Legal. Bom dia, Daísa. Primeira vez aqui no Tudo Mais com você. Que legal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estou feliz de poder participar dessa primeira vez aqui contigo. E que Deus te use poderosamente aqui na IPPTV. Amém. Uma alegria. Mas é isso, estamos aqui para compartilhar, né? Eu sou pastor auxiliar também. Sim. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E secretário regional da SBB. Isso, exatamente. Aqui em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Exato, Daísa. Então eu tenho essas duas motivações maravilhosas, né? Que é como pastor presbiteriano. Estou aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, auxiliar do reverendo Arival, mas a minha função, assim, mormente durante a semana é cuidar da distribuição da Palavra de Deus na Secretaria Regional de São Paulo, que cuida do estado de São Paulo e do estado do Mato Grosso do Sul. Então, sou secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, onde tenho mais colegas, né? Além de São Paulo, tem mais 8 secretarias regionais espalhadas pelo Brasil. Então, eu comecei, inclusive, lá no Rio de Janeiro, né? Que eu sou carioca. Então, um abraço aí para o secretário regional do Rio, que é o Assir. Aí lá em BH tem o Ricardo. Aí lá em Brasília tem o Gibson. Lá em Recife tem o Reuel. Então, são vários secretários regionais, né? Tem o Adriano lá em Belém. Tem o Jonas em Curitiba. Tem o Márcio no Rio Grande do Sul. Tem o Dimanei lá em Manaus. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Pastor, eu acho que não. Eu acho que não. Não contei, mas acho que não. Mas são 9 regionais espalhadas pelo Brasil, além da nossa sede, que fica aqui em Barueri, São Paulo. Mas a gente veio para falar do Dia da Bíblia, né? Do Dia da Bíblia, dia 10 de dezembro, comemorado aí o Dia da Bíblia. Mas sexta-feira agora, dia 20, é o start, é o início aí das preparações e das comemorações desse dia importante, pastor? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do dia em si? Vamos. E aí depois a gente fala das celebrações rapidamente. Mas assim, o dia 10, ela é uma data que caiu no Dia da Bíblia. Porque a data comemorativa mesmo, ela surge em 1549. Certo. Com o bispo Cranmer, quando ele inclui o segundo domingo de dezembro, anota aí. Todo segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Então, assim, fica fácil porque as igrejas podem sempre celebrar todo segundo domingo de dezembro. Então, se 10 de dezembro cair no meio da semana, alguma coisa vai falhar, né? Aí não dá. Agora, segundo domingo, todas as igrejas estão reunidas. E aí elas podem celebrar o Dia da Bíblia, que, por acaso, nesse ano cai no dia 10. Esse ano cai no dia 10, mas geralmente é sempre no segundo domingo de dezembro. E aí, justamente para orar pela distribuição da Palavra de Deus. Quando a gente fala distribuição, a gente fala evangelizar com a Bíblia, né? Que as pessoas tenham acesso à Bíblia, que você entregue Novos Testamentos, que você entregue a Palavra de Deus e que a Bíblia seja orar para que a Bíblia seja acessível a todos no mundo inteiro. Então foi por isso que o bispo Cranmer, lá em 1549, incluiu esse dia como um dia no livro de oração do rei Eduardo VI, da Grã-Bretanha. Lá na Grã-Bretanha ele inclui isso, o rei Eduardo VI, para que ele orasse pela Bíblia. Olha que legal. Olha que legal. Para que a Bíblia fosse o objeto de alcance aí de todas as pessoas no mundo inteiro. A gente pode trazer aqui a título de curiosidade rapidamente, mas assim, no mundo todo ainda tem 3.500 línguas que não tem nada da Bíblia, mas uma porção sequer traduzida para a língua dela. Então olha como é que a gente deve pensar, inclusive no Brasil, como um país que tem liberdade com a Bíblia, porque inclusive o Dia da Bíblia, como segundo domingo de dezembro, ele se tornou uma lei federal no nosso país. É uma lei federal. Então, todas as igrejas têm a liberdade de celebrar o Dia da Bíblia. Entendeu? Olha só. Quando que começa a ser celebrado no Brasil? A partir de 1850. Quando os primeiros missionários dos Estados Unidos e da Europa começam a aportar no Brasil. E justamente na época de Dom João VI, ali, quando, no início do século XIX, 1809, Dom João VI pede a liberação dos portos com a Inglaterra, porque ele foge de Napoleão Bonaparte e vem para o Brasil. Nessa liberação dos portos, em 1809, chegam os primeiros Novos Testamentos. 1819, primeira Bíblia completa chega no Brasil. 1850, os crentes passam a se reunir para celebrar o Dia da Bíblia. E aí, a Sociedade Bíblica do Brasil, que está aqui desde 1948, ou seja, 75 anos de SBB, gente ajuda as igrejas a celebrar o Dia da Bíblia no segundo domingo
de dezembro. Fiz um panorama rápido, né? Mas excelente, nossa, tivemos a visão, né, geral de aí. Por que você precisa celebrar o Dia da Bíblia, né? Porque é uma coisa que já vem da época da Reforma. Claro. A gente está falando aí, Reforma 1517. Certo. 506 anos da Reforma, a gente vai celebrar no dia 31 de outubro. Reforma protestante iniciada lá, na verdade, tem os pré-reformadores, obviamente, Lutero foi o gatilho, né? Qual foi o gatilho da Reforma? A Bíblia. Acessível para todos. Sim. Lutero queria a palavra de Deus no alemão. Enfim, só para correr, a Reforma Protestante, em 1517, dá o início a isso, você vê que em 1549 já estavam celebrando o Dia da Bíblia, que foi essa história do bispo Cranmer, que pede para que o rei Eduardo orasse pela distribuição da palavra de Deus. Nossa, pastor, o senhor disse aí, 3.500 línguas ainda não têm acesso, não tem ali... Um pouco mais de 3.500 não tem acesso a nada da palavra de Deus. São muitas línguas. Nós temos mais de 7.000 línguas no mundo, e aí 3.500 é praticamente 50%. Você pensa nisso como muita gente ainda que não tem nada acessível, e você deveria pegar esse livro sagrado e dizer assim, glória a Deus, porque eu tenho na minha língua, né? Bom que eu tenho acesso. Por causa de alguém que pensou nisso, que foi João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Que traduziu a Bíblia lá justamente no século XVII. Ele morre em 1691, tendo completado o seu trabalho aí com o apoio do seu pastor auxiliar, que foi lá o querido Jacobus Obdenacker, que ajuda a terminar o Antigo Testamento, mas o nome é João Ferreira de Almeida. O homem que traduziu a Bíblia para o português. Para o português de Portugal, que depois vem para o Brasil e, obviamente, é adaptado nas traduções que a gente tem hoje. Mas, só você ter uma ideia, João Ferreira de Almeida, ele começa a traduzir com 16 anos de idade. Nossa, super jovem. Super jovem. E quem foi ele? Um ministro reformado. Ele foi um pastor da Igreja Reformada Holandesa. Então ele vai para a ilha de Java, na cidade de Jacarta, e é lá pastoreando uma comunidade de língua portuguesa da Igreja Reformada Holandesa que ele consegue traduzir a Bíblia escondido lá. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica colocou ele no índice da Inquisição. Olha só. Então ele foge de Portugal para continuar traduzindo, né? Para poder pastorear e estar lá traduzindo sem perder o seu trabalho. Mas ele foi condenado pela Inquisição Romana. E aí, por isso que ele por isso que ele vai para a ilha de Java como... Ele nunca foi padre. Ele nunca foi padre. Ele sempre foi um ministro reformado. É que naquela época, por causa da similaridade português e espanhol ali, e andavam muito juntos, né? Se chamava padre todo aquele que era um clérigo. Ou seja um pastor ou um padre. Naquele tempo eles falavam padre, porque o significado é pai, né? Então, como um pai espiritual, um pastor ou um padre em si. É a forma de se chamar, naquela época, um clérigo. E aí, João Ferreira de Almeida sempre foi um ministro reformado. E a SBB também faz esse trabalho, né? Assim, também ajuda nesse trabalho de tradução das Bíblias. Exato. Como que é esse trabalho, pastor? Esse trabalho de tradução, ele ocorre em parceria com a Fraternidade Mundial, que são as Sociedades Bíblicas Unidas. Desde 1946, todas as sociedades bíblicas do mundo se uniram nesse board, né? Ou seja, nesse conselho, debaixo das Sociedades Bíblicas Unidas, mas nós somos aí mais de 156 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo. Você tem a primeira, que é a britânica, você tem a Sociedade Bíblica Americana, a Sociedade Bíblica do Brasil, da Argentina, do Chile, e aí são 147 espalhadas pelo mundo, atendendo a mais de 200 países. Nesse caso, cada sociedade bíblica cuida do seu país e da sua região, traduzindo. E no Brasil, porque nós temos a gráfica da Bíblia, a gente ainda apoia a impressão e tradução também para outros países. Então, a gente envia aí material, pelo menos, para, no mínimo, mais de 20 países que a gente consegue enviar através da gráfica da Bíblia aqui no nosso país. Nossa, é um trabalho essencial, fundamental aí, é muito interessante. Ano passado a gente imprimiu quase 7 milhões de Bíblias, um pouco mais de 6 de Bíblias impressas. Que bênção. E aí você tem outras línguas, inclusive. Então, a tradução é um trabalho que a gente faz, que a gente chama do princípio, né, do ciclo da Bíblia, que é a tradução, né, e ao mesmo tempo a distribuição e depois o engajamento e defesa da fé, ou defesa da Bíblia. Então, esse ciclo da Bíblia, quando a pessoa recebe na sua língua, quando ela recebe distribuído fisicamente, quando ela passa a ler, se engajar e defender a palavra de Deus.
Então, para nós, esse é o ciclo completo da Bíblia, quando ela chega na vida da pessoa e ela consegue absorver os ensinamentos bíblicos, ela passou pela tradução, a Bíblia chegou na mão dela de alguma maneira e, ao mesmo tempo, ela se engajou e passou a defender a sua fé, que é a fé na palavra. Então, assim, como é que a gente pensa nisso de uma maneira... Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi a sua primeira Bíblia, Daísa? Por favor. Minha primeira Bíblia, eu acho que eu devia ter uns 8 anos. E você comprou ou você ganhou? Eu ganhei. Ganhou Ganhei da minha quem? avó. Ganhou da sua avó. Ganhei da minha avó, que não era crente. Que não era crente, mas ela te deu uma Bíblia. Me deu uma Bíblia. Então, isso é praticamente, vamos dizer assim, 99% daquele que se converte e tem um encontro com a palavra, alguém deu a Bíblia para ele. Eu vou fazer uma pergunta para você que nos assiste de casa. Quantas pessoas se lembram de você como alguém que deu a primeira Bíblia para outra pessoa? Você está entendendo? Porque assim, quem me deu a minha primeira Bíblia também foi minha mãe. No seu caso foi sua avó. A minha mãe me deu a minha primeira Bíblia. E você vai passar a primeira Bíblia para quem? Então esse é um desafio hoje das igrejas. Isso é interessante. Um desafio de cada um de nós. Será que você pode presentear alguém de maneira que aquela vai ser a primeira Bíblia dela? E ela vai se lembrar de você, olha, o Vinícius me deu a minha primeira Bíblia. E olha, pastor, só a título de curiosidade, essa primeira Bíblia aqui que eu ganhei, eu era nova, criança, 8, 9 anos, foi por esta Bíblia que eu ganhei da minha avó lá quando era criança, que eu me converti aos 20 anos, mais ou menos. Você lembrou dela e foi lá, né? Lembrei dela no momento e eu fui lá e eu achei uma palavra e ali eu falei, não, é isso que eu quero. Foi a primeira semente e a que ficou da sua avó no seu coração. É verdade. E a palavra de Deus não volta vazia. E ela é um livro poderoso que, se aberto e lido, Deus fala com as pessoas. Fala. É isso que nós cremos. Então, por isso fica o desafio, numa sociedade tão difícil que a gente está vivendo, e aí em tempos de guerra, né? E desafios. Por que não a gente falar do tema do Dia da Bíblia 2023? Então, não é? O tema é Bíblia, a referência. Esse é o tema para 2023, Dia da Bíblia 2023, que perpetua para 2024. Tá. E vai ser todo trabalhado em 2024. Bíblia, a referência. Referência para quem? Referência para a sociedade e para a família. Então, se você entrar no nosso site sbb.org.br, você vai ver lá, Dia da Bíblia 2023. Tem logo lá um pop-up, tem logo lá um bannerzinho digital que você clica e ele vai te dar a temática do Dia da Bíblia 2023, segundo domingo de dezembro. Bíblia, a referência para a sociedade e para a família. Excelente. Como é que a gente vai fazer isso? Celebrando. E aí eu acho que a gente pode falar dos cultos aí que a gente vai ter. É isso aí, ó, no dia, sexta-feira, dia 20... já começam aí as comemorações, os preparativos, vamos dizer assim, não é, Exatamente. Pastor? Às 8 horas da manhã vai ter um culto. Exato. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho e depois também vai ter um culto, mas aí destinado às igrejas de São Paulo. De São Paulo. Só a capital ou as igrejas? Não, pode vir do estado. Aliás, pode vir do Brasil todo, mas eu estou para dizer que a gente está com quase vagas esgotadas. Mas se você está por aqui, por São Paulo, sexta-feira, vem com a gente que a gente tenta te colocar para dentro de alguma maneira. Porque vai aí, né? A Sociedade Bíblica do Brasil aí vai ajudar, vamos dizer assim, as igrejas que querem comemorar o Dia da Bíblia a fazer uma celebração bonita, Exato. Não é, pastor? A gente chama de culto de lançamento do Dia da Bíblia. E esse culto de lançamento da Bíblia, ele já abre nessa sexta-feira, desafiando as igrejas às celebrações. Então está aí na tela o primeiro. Que é às 8 horas da manhã, que é de online. 8 às 8h40, para todo o Brasil, o lançamento online. Olha que legal. Ou seja, a nossa sede da Sociedade Bíblica do Brasil aqui vai fazer um culto. Esse culto vai ser bem aqui no auditório da Gráfica, né? Que vai ser ali onde a gente faz a celebração. E esse culto tá aí o link. Eu acho que o pessoal, de repente, pode compartilhar o link aí, eu não sei. Mas esse link você consegue acessar no nosso YouTube, no canal da SBB do YouTube. Aí já deixa um lembrete aí, ó. 8 da manhã você já... Se você tá lá em Manaus, se você tá em Belém, no Rio de Janeiro, 8 da manhã você... Inclusive no nosso Instagram tem esse post aí, incentivando você a assistir na sexta-feira de manhã agora, às 8 horas. Então, se você tá pelo Brasil todo e pelo mundo e quer participar com a gente, 8 da manhã no canal da SBB,
o culto oficial de lançamento do Dia da Bíblia pela nossa sede. Então é fácil de acessar. Temos um QR Code também, mas o QR Code são para as inscrições. É para as inscrições do segundo culto. Eu acho que a gente pode falar dele agora, que é o segundo culto, que vai ser às 9h, presencial. Apenas presencial. Apenas presencial, não vai ser transmitido. Mas é o segundo culto aí, se a gente puder ter a imagem, que vai ser às 9 da manhã, na Secretaria Regional de São Paulo. Então, se você estiver por São Paulo aqui, ou quiser vir e tentar entrar, porque as vagas estão acabando, olha aí, ó, 20 de outubro, às 9 da manhã, na Secretaria Regional de São Paulo, o pastor Wagner Vailate, da Igreja Batista Boas Novas, ele vai trazer a mensagem nessa manhã, vai ser muito legal isso. O evento é gratuito, tem um QR Code, eu não sei se dá para colocar junto aí da imagem o QR Code. Temos o QR Code aí, Fê? Vamos... Olha, facinho, esse QR gente. Code é para você aqui, ó. Para você se inscrever aqui nesse QR Code, vamos ver se eu consigo. Para cá, pastor, aí, pronto. Consegui, gente. Esse QR Code aqui, você se inscreve e participa presencialmente no culto, às 9 da manhã. Só um segredo, esse culto presencial... Aí, se puder voltar a imagem aí, depois do QR Code, enfim, vai ter café da manhã às 9. Então, quando você chegar, você vai ser recebido com o café da manhã. Depois, ali, por volta de 9h40, 9h45, a gente começa o culto, vai ter louvor e adoração. Depois, o pastor Wagner Vailate, da Igreja Batista Boas Novas, vai compartilhar a palavra. E depois, a SBB, ali na Secretaria Regional, vai dar sugestões de como celebrar o Dia da Bíblia. Sugestões, essa, Daísa, que você encontra no nosso site lá, sbb.org.br. Como celebrar o Dia da Bíblia, pastor? E aí eu queria pedir uma imagem aí para o pessoal da técnica, que além do tema Bíblia é a referência, tem uma forma de você fazer isso no Dia da Bíblia, que é distribuindo o Novo Testamento. Não sei se vai ser possível, mas eu mandei. Olha aí. Aí, ó. Pronto. Gente, esse Novo Testamento está saindo do forno até o final do mês. E com esse Novo Testamento aí, você vai poder, por exemplo, fazer uma marcha na praça perto da sua igreja ali. Você pode celebrar publicamente, é uma lei federal. Então você é permitido sair para a rua e dizer: a Bíblia é a palavra de Deus, por isso nós celebramos a Bíblia. Você pode fazer um grande culto e nesse culto mencionar a Bíblia a referência, mas mais do que isso. Lembra que eu falei que a gente pode entregar a primeira Bíblia para alguém? Pode ser o Novo Testamento. Qual é o objetivo dessa campanha? A gente quer distribuir 1 milhão desses Novos Testamentos aí. Esse Novo Testamento que está aparecendo em tela. A gente quer distribuir 1 milhão de Novos Testamentos pelo Brasil com essa temática. Bíblia, a referência para a família e para a sociedade. Então, tem uma outra imagem que é uma caixinha. Você pode adquirir essa caixinha ou esse Novo Testamento aí num kit de 10 ou no kit de 15. Cada Novo Testamento aí sai, olha aí, olha aí, essa caixinha você pode colocar como display na portaria do seu prédio. A experiência nos diz que quando você coloca essa caixinha, se for permitido, né, ela acaba rapidamente, uma semana. Porque as pessoas querem esperança. Então, assim, distribua a palavra de Deus, ore pelo Dia da Bíblia e faça uma grande campanha na sua igreja para que com a distribuição de Novos Testamentos, sementes, como foi plantada no seu coração. Sim. Pode demorar um pouquinho, né? De 8 aos 20. Chegou. Mas alguém vai pegar um dia e vai abrir, né? Olha, aqui no nosso chat tem gente participando, pastor, ó. Aldenita, bom dia. Thalita Chaves, bom dia. Luciene Araújo, bom dia. Sandra, Delva. A Delva, que está sempre participando com a gente. A Delva que é funcionária da IPP. Membro oficial da IPP, membro online. Tamo junto aí. Ela disse o seguinte, ó. Dei pro meu neto e outras pessoas a primeira Bíblia, né? Olha isso aí. É uma bênção. Então vamos fazer isso, vamos presentear com o Novo Testamento, né? Com a Bíblia. Pode ser a Bíblia completa, pode ser o Novo Testamento, que é esse da campanha do Dia da Bíblia. Então isso é muito importante, porque a Bíblia, ela é poderosa. Eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que... Você acabou de dar o testemunho. Simplesmente pela leitura, o Espírito Santo foi lá, convenceu. Sim. E convence do pecado e do juízo, você se arrepende e entrega a vida para Jesus. Não é isso? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. O Charles Spurgeon é que ele dizia, né? A Bíblia é como um leão aprisionado. Porque um leão aprisionado, se você soltar, ele se defende sozinho, né? E aí ele disse, a Bíblia é como um leão aprisionado. Solte-a e ela se defenderá sozinha.
Então, porque, por exemplo, esse Novo Testamento que a gente deu como exemplo aqui, você pode colocar lá a sua igreja, pode colocar um adesivo da igreja com um endereço e um recadinho, olha, é um presente para você. E aí você vai evangelizar ao redor da sua igreja, a sua comunidade, as pessoas vão pegar. E que legal, eu recebi o Novo Testamento dessa igreja, eu vou lá visitar. Então é uma forma de trazer pessoas para a sua igreja. Uma igreja lá no Rio de Janeiro fez um negócio muito legal, que ela pegou um Novo Testamento parecido com esse e a campanha era: esqueça o Novo Testamento em algum lugar. Mas esqueça de propósito. Esqueça de propósito, exato. Isso é ótimo. Então eles foram em praças de alimentações de shoppings. E foram deixando. Nos bancos da condução, seja metrô ou ônibus. Isso é e eles ótimo. deixavam mesmo propositalmente. Alguém chegava e falava: alguém esqueceu isso aqui. Quando ela abria, estava lá um recadinho: olha, você encontrou, esse é um presente para você, pode levar. Fala se não dá um quentinho no coração, Claro, se não dá aquece. uma alegria, uma paz. É muito bom. Porque a gente tem que pensar, Daísa, na parábola do semeador. Uhum. Você não tem que ficar analisando para quem você tem que entregar. Nós temos que ser dispenseiros da graça e distribuir à vontade a semente da palavra. Ela vai cair em determinados solos, que são os corações. Mas aquele coração que vai estar aberto e receber, vai frutificar. Então, eu costumo dizer, como um amigo lá do Rio de Janeiro, ele diz assim, o pastor Marcos Batista lá do Rio, ele fala assim: nós não somos do RH de Deus, ficar querendo ver quem vai entrar para o reino ou não. Nós somos do propaganda e marketing. E é isso. É isso. Só entregar. A gente tem que divulgar, fazer Exato. a propaganda, não é, pastor? Exatamente. Pastor, assim, é o livro mais lido do mundo e tem que ser celebrado. Por quê? Ele tem que ser celebrado porque ele é a carta do amor de Deus para cada um de nós. Uhum. Porque tudo na Bíblia é sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse, você vai ter ali a história da humanidade e o plano da redenção de Deus. Porque é criação, queda, redenção e consumação. Jesus Cristo, ele fechou o livro em Isaías, quando ele estava na sinagoga de Nazaré, como quem diz: e ainda vai se cumprir a profecia, eu vou voltar. Ele falou: hoje se cumpriu, eu vou morrer para te salvar, mas eu ainda vou voltar. E ele fecha o rolo de Isaías e não lê o restante da profecia. A Bíblia precisa ser celebrada porque ela é a palavra de Deus. Não é que ela contém, ela é a palavra de Deus como um todo. E tudo nela é sobre Jesus. Ela precisa ser celebrada porque ela é o livro, a referência para a sociedade e para as famílias. E ela precisa ser celebrada pelas igrejas, porque com essa palavra, que é a única regra de fé e prática, é que nós encontramos a verdadeira liberdade. Bíblia, a referência. Vamos celebrar a palavra de Deus. Vamos celebrar então aí no segundo domingo de dezembro, Exato. Neste ano, dia 10 de dezembro, o dia da Bíblia. E pastor, conta a história de um Deus aí que subsiste em 3 pessoas, né? Uhum. Como entender isso? Uhum. Vamos lá. Vamos falar de Trindade? Vamos. Vamos falar de Trindade e vamos falar de família. Porque quando Deus olha para Adão, que estava sozinho, lá em Gênesis 2, a partir do versículo 16, Deus vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí eu falei na RA, decorado, porque é do coração, né? Mas é isso. Traduzindo, seria o seguinte, para você que está a primeira vez aí, ó. Deus falou o seguinte: vou fazer uma parceira para ele, uma mulher que vai pastorear, ela tem as credenciais para pastorear o seu coração. E ali Deus celebra o primeiro casamento, ou seja, a primeira família. Agora perceba, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando no plural. E aquela conversa ali não foi uma conversa com os anjos. Aquela conversa foi uma conversa com a comunidade santa em si mesma. Quem era a comunidade santa em si mesma antes da criação do homem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo conversavam entre si e disseram: vamos fazer um homem que leve a nossa marca, a impressão de Deus, que é a imago Dei na vida do ser humano. Você que não tem Jesus Cristo no seu coração, você carrega um vazio no seu coração do tamanho de Deus, que é o Deus que é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele convoca o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele convoca numa criação que foi comunidade santa em si mesmo. Deus se amava, ele amava o Pai, amava o Filho, amava o Espírito Santo. Ele não criou o homem porque se sentia só, mas ele cria o homem para que o homem fosse feliz nele mesmo, no próprio Deus. E tudo isso a gente pode entender na Escritura. À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Exatamente. E pastor, assim, o senhor
pelo seu poder, Deus ali inspirou os autores deste livro? Exatamente. A própria palavra de Deus vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo a carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E nessa inspiração que Hebreus também vai dizer isso, no princípio Deus falou de muitas maneiras, mas a palavra de Deus, essa inspiração, pneumastos, né? Ela não é uma inspiração do ser humano. Nenhum deles, Pedro, Paulo, Davi, Moisés, e cada um que escreveu a própria carta, né? Você vai ter Neemias escrevendo, inclusive, a respeito de Esdras, Neemias, todos eles. Nenhum deles poderia encontrar inspiração no seu coração, porque a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é falho, né? É enganoso. Mas essa inspiração quer dizer que Deus soprou sobre cada autor a sua vontade para que ele escrevesse aquele livro. Ou seja, a inspiração não é algo que vem de dentro do ser humano, mas é soprado do alto por Deus sobre a mente daquele ser humano, que não vai sublimar ou esmagar o conhecimento e a personalidade de cada autor. Paulo é Paulo. E Deus utiliza Paulo do jeitinho que ele é, mas Deus sopra sobre ele uma inspiração e o seu espírito que revela toda a Escritura e a vontade de Deus daquilo que Paulo deveria escrever, daquilo que Moisés escreveu, daquilo que Davi escreve nos Salmos. O Salmo 119, que é uma celebração à palavra de Deus através do alfabeto hebraico, né? Desde o Aleph, Bet, Gimel, Det, tudo ali é louvor à palavra de Deus. Quem inspira? Não é o ser humano por si só, mas é o sopro de Deus sobre o coração e a mente de cada autor. Muito bom, pastor. Olha, você que está em casa está tendo uma aula, né? Tão bom, não é? Olha só, temos mais participações aqui. A Cleude Rocha, que está lá na Bahia, também participa com a gente aqui sempre, viu, pastor? Uma tia minha, olha aí, Rosa Maria Vovério Juliane. Um beijo bem grande para a senhora. Tia que está lá em Barretos, no interior de São Paulo. Coisa boa, lá para cima. Olha só, Aldemir e também a Estela Mares também. Olha só, ela quer saber como que ela faz para adquirir o combo aí do livro do Novo Testamento. Isso aí, vamos distribuir aí sem querer esses Então não sei se o pessoal da tarde aí pode me ajudar. Você pode adquirir o seguinte, sbb.com.br. Vou repetir. Como é que você adquire aí? sbb.com.br. Então você entra em contato lá através do nosso site, a Secretaria Regional também, se você procurar no nosso site, tem a Secretaria Regional de cada região do país aí. Se você está em São Paulo, você vai falar com a minha Secretaria Regional, o pessoal vai te atender. O site está na tela ali, pastor. Olha aí, adquira, sbb.com.br. Já tem Novos Testamentos ali, que são os Novos Testamentos desse ano, que a gente está distribuindo. A referência, vai ficar pronto no mês que vem. No início de novembro ele já está pronto. Está saindo do forno, gente. Calma aí. Calma aí, a gráfica está produzindo. Uma curiosidade sobre a gráfica. A gente produz uma Bíblia a cada 3 segundos. Então, 3 segundos? 3 segundos. 1, 2, 3. Saiu uma Bíblia agora lá na gráfica que está do nosso lado aqui em Barueri. Sensacional. Ao passo que a Bíblia em Braille, a gente tem a Bíblia em Braille, a gente pode falar outro dia, a gente só consegue produzir 2 Bíblias em Braille por dia. O que é o Braille? A Bíblia para o deficiente visual. E também tem todo um trabalho aí de tradução para Libras também da SBB. Exato, a gente está fazendo a tradução para Libras, que vai ficar pronta, vamos pensar aí, entre 15 e 20 anos, mas que à medida que for ficando pronto o conteúdo, a gente vai soltando na plataforma e a comunidade surda vai ter a Bíblia na língua do seu coração, que é a língua brasileira de sinais. Só tem uma no mundo. Só tem uma? Uma Bíblia em língua de sinais no mundo, que é a American Sign Language, né, que é a língua americana de sinais. Eles levaram 50 anos para produzir a Bíblia toda na língua de sinais americana. E ficou pronta, tem mais ou menos 2 anos que ficou pronta, mas um trabalho de 50 anos. Porque os nossos irmãos começaram lá atrás. Mas com a tecnologia de hoje, a gente espera que em 20 anos, mais ou menos, 15, 20 anos, a Bíblia em Libras esteja pronta. Isso é um projeto que você pode apoiar.
Pastor, eu quero aproveitar aqui que o senhor está com a gente no Tudo Mais nesta manhã aqui na IPPTV. Vamos voltar um pouquinho para a Bíblia? Vamos falar um pouco mais, claro. Entender um pouco mais. Pastor, em que momento, né, que é estabelecido aí, que tem, né, um consenso ortodoxo e também, assim, quais foram os critérios para definir aí a ordem dos livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento? Claro, aí a gente está falando da formação do cânon e eu vou tentar ser breve aqui, porque o assunto é extenso, Sim. Daria um outro programa. Mas a gente precisa entender, por exemplo, o Antigo Testamento, que é a Torá, como a gente fala, ou a Tanakh, que Tanakh é uma abreviação de Torá, Neviim e Ketuvim, TNK. E aí eles chamaram de Tanakh, que é todo o Antigo Testamento. O T de Torá, que é o Pentateuco. O Neviim, que são os profetas. E os Ketuvins, que são os escritos. Salmos, Cantares e todos os outros livros que não são os profetas. Isso é a formação do Antigo Testamento, que é o livro dos judeus, que para nós é o Antigo Testamento. E na formação do Novo Testamento, nós entendemos que são os livros divinamente inspirados, aquilo que foi aprovado diante dos concílios. Depois da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, foram incluídos para os católicos 7 livros que a gente chama de, os protestantes chamam de apócrifos, mas a gente gosta de chamar também como deuterocanônicos, conforme os católicos chamam, que são 7 livros a mais inclusos aí. Só que nós, protestantes, não consideramos, por exemplo, aqui na Igreja Presbiteriana, não consideramos esses 7 livros a mais como livros divinamente inspirados. Estão dentro dos livros da Bíblia Católica, por exemplo. Só explicando isso para que a gente entenda, né? Vai ter uma pessoa católica nos assistindo aí. Sim. O que Lutero falou sobre os 7 livros deuterocanônicos ou apócrifos? Ele falou, esses livros são bons para conhecimento histórico. Então, o próprio Lutero considerou que, inclusive na tradução dele, ele colocou os 7 no início, como livros históricos para conhecimento. Mas ele disse, inclusive, que não são divinamente inspirados. Então, para nós, o que é divinamente inspirado? A Tanakh, que são os livros do Antigo Testamento, e aquilo que foi considerado, inclusive, desde a Reforma Protestante, o Novo Testamento. Então, a gente tem aí 67 livros, né? E, ao mesmo tempo, 66 livros, onde a gente tem aí os 39 do Antigo Testamento, 27 no Novo. Esses são o que a gente considera como Igreja Reformada, os livros divinamente inspirados nessa formação. Então, assim, é muita coisa para falar. É muito complexo, É muito complexo, como eu digo, a gente poderia levar um outro programa aqui só sobre formação do cânon, mas justamente com os nossos pais reformadores e aquilo que a própria Didaquê e os apóstolos ensinaram e que ficou conciso nos 4 evangelhos, as epístolas gerais, as epístolas paulinas e mais aquilo que entrou como Apocalipse, né? Você tem a carta aos Hebreus, o livro de Tiago, o irmão mais novo de Jesus e tantos outros, né? Como Judas, Filemão e etc. Enfim, essa formação que a gente tem hoje do Novo Testamento, nessa Bíblia é o que a gente crê como divinamente inspirado. E tem registros de quando foi finalizado? Tem os registros dos concílios, que eu não vou lembrar das datas agora precisamente, mas como eu digo, a gente poderia fazer só um programa para falar dos concílios, da formação do cânon, e aí seria muito interessante. Mas... Pastor, o livro de Salmos é o mais lido da Bíblia? Você vai ter os evangelhos, você vai ter o livro de Salmos, sim, porque há um grande conhecimento quando, por exemplo, você fala de Salmo 23, né? Você vai ter muita gente, aí é uma coisa que a gente tem que quebrar o paradigma aí de uma certa mística na sociedade. Você vai ter muita gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberto no escritório, sim, né? Então, de uma certa maneira, Salmo, ele é sempre conhecido, né? Os Salmos, né? Então, o Salmo 23 é muito falado, o Salmo 91 é muito falado, o Salmo 119, pelos cristãos, ele é muito precioso, muito caro. Então, sim, Salmos é muito lido, mas eu ouso dizer que os evangelhos, né? O Evangelho de João, ele é uma ferramenta muito preciosa para evangelismo.
Então, a Bíblia como um todo agora, tem os livros que são mais difíceis de se compreender, né? A igreja como um todo, por isso que a gente, inclusive, como porta de entrada para a conversão, a gente distribui Novo Testamento, que aí já é a revelação daquilo que era sombra no Antigo Testamento. Porque todas as coisas no Antigo Testamento são sombras ou símbolos das coisas promovidas nas regiões celestiais, que é a vinda do Filho de Deus, e aí a revelação completa no Novo Testamento. Pastor, qual que é o grande ensinamento da Bíblia e o que ela exige de nós? O grande ensinamento da Bíblia é que João 3,16, porque Deus amou, ela é a mini-Bíblia. João 3,16 é a mini-Bíblia, é o resumo de tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Inclusive no Vida Devocional, um pouco antes, eu estava falando de 1 João 5, de 10 a 13, sobre a vida eterna. E a vida eterna está nele, em Cristo Jesus. Ou seja, como eu falei, o resumo da Bíblia é uma linha invisível que conduz a história da salvação. Qual é a linha invisível que conduz toda a Bíblia? A linha invisível é criação, e aí o homem tem a sua queda, criação, queda, redenção na cruz e consumação. Jesus Cristo há de voltar para resgatar a sua noiva, que é a igreja. Então, esse é o resumo da Bíblia. É tudo sobre Jesus e a história do amor de Deus. Eu recomendo a você que leia a parábola do filho pródigo, que poderia ser chamada de a parábola do Deus amoroso. A parábola do filho pródigo é o resumo da salvação para a humanidade. Então, Verdade. Leia e entenda que Deus é o Deus totalmente outro, que veio resgatar pessoas novas em seu Filho. Ele não está à procura de religiosos e ele ama, inclusive, aqueles que se afastaram. Então, olhar para essa parábola é você pensar na história da salvação. O Deus que ama resgatar aqueles que estão longe e aqueles que, por acaso, se encontram numa religiosidade, têm um encontro com Deus verdadeiro, que é o verdadeiro irmão mais velho, Cristo Jesus, esperança da glória. Amém, pastor. Olha, sem dúvida, é a obra mais importante do mundo. Com Não certeza. temos que... Né, Mais lido, mais produzido, mais traduzido. Mais importante. Best-seller e por aí vai. Best-seller, essencial e que exige muito de nós. Exato. Também. Pastor, então assim, sexta-feira, dia 20, começamos aí o start, o início das comemorações do Dia da Bíblia. Exato. Vamos fazer o convite novamente. Novamente, 8 da manhã, você já pode entrar no canal da SBB aí no YouTube e aí você vai ter o culto nacional transmitido online para que você possa celebrar o Dia da Bíblia. Então você vai lá, 8 da manhã, você pode estar em Manaus, Belém, Paraná, Rio Grande do Sul. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do mundo. Do mundo. Se você está em Portugal, aí está nos Estados Unidos, está em qualquer lugar, você acessa 8 da manhã, horário de Brasília, e você vai ver o culto de lançamento do Dia da Bíblia. Bíblia, a referência para a sociedade e para a família. Se você estiver em São Paulo, tem pouquíssimas vagas. Aproveite. Aproveite. Avenida Tiradentes, 1441, Ponte Pequena, São Paulo. É 200 metros do metrô Armênia. Aí o pastor Wagner Vailate está aí do lado, ó. Pastor Wagner Vailate, ele vai pregar e a gente vai fazer o culto de celebração para as igrejas de São Paulo pensarem. A gente vai dar sugestões de como celebrar o Dia da Bíblia ali no segundo domingo de dezembro, 9 da manhã, tá? Vou te receber com café da manhã lá. Olha que... Mas se inscreve pelo Simpla, pelo amor de Deus, para eu poder te Vamos receber. colocar novamente o QR Code aí para quem está assistindo e gostaria de se inscrever aí no culto das 9 horas da manhã. Presencial, né? Presencial. O das 8 horas é apenas online, de graça, né, pastor? De graça. Online. Aí você toma café na sua casa. Agora, o do QR Code que está aqui, ó, do meu lado aqui. Esse para quem quer participar presencialmente. Presencial, e eu acho que só deve ter 10 vagas, alguma coisa assim. Então, corre. Se você está em São Paulo, se inscreve, toma um café comigo lá, 9 da manhã, e depois a gente vai ter o cultão lá. Excelente, pastor. Muito bom. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito a vida do senhor, Amém. o seu projeto, a SBB. Que seja assim incrível, que o Dia da Bíblia seja muito comemorado em todo o nosso país e no mundo também. Amém. Que você possa permanecer ligadinho aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a IPPTV, a sua TV missionária da Igreja Missionária, a Grande Igreja Missionária de Pinheiros. Mas acessa aí, ó, Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br.
e saiba mais sobre os nossos projetos, como é que a gente faz para levar a Bíblia, inclusive, para quem não pode adquirir por um valor. Bíblia no presídio, Bíblia nos hospitais, Bíblia na Amazônia, Bíblia para os cegos. A gente está produzindo a Bíblia em Libras, tanta coisa boa. Compartilha e celebre no 2º domingo de dezembro a Bíblia, a referência para a família e para a sociedade. Excelente, pastor. Obrigado.